Olá, estamos iniciando mais um Debate Papo Cast e hoje mais uma vez aqui com a minha queridíssima Bispa Ione. Bispa, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Privilégio estar aqui mais uma Muito vez. bom. Me sinto muito honrada Muito bom ter você aqui de novo. para bater esse papo gostoso. E esse papo hoje é muito gostoso mesmo, porque hoje nós vamos falar sobre família. Verdade. E não só sobre família, né? Família por um aspecto importante. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre criação de filhos, as crianças, jovens, adolescentes, um pouco da percepção do que nós temos hoje, né? Verdade. Dessa geração, dessa nova geração, né, Bispa? Sim. Então, queria que você já desse uma saudação aí pro pessoal que está nos assistindo, pra gente começar esse bate-papo. Aliás, antes disso, né? Deixa eu falar. Curte, Compartilha, deixa o like. Compartilha a live com alguém, né? Compartilha essa like agora com o maior número possível de pessoas. Verdade. Para que essa palavra chegue. É gostoso estar com você aqui, sabia, Bispa? Verdade. É uma delícia. Sempre, né? Em todo lugar. O clima é sempre descontraído, leve, gostoso. É bem tranquilo. É aquilo que a gente sempre fala, né? A velha máxima. Essa mesa é um lugar de bate-papo, de troca de experiências, de conversas. E essa é a intenção do nosso podcast, né? Então, todas as vezes que alguém senta aqui, é para isso mesmo. Parece clichê, né? Mas cada pessoa que senta aqui é gostoso. A gente sai com uma alegria, uma expectativa grande, né? Verdade. Tivemos uma live gostosa semana passada com o pastor Teodoro, né? Foi muito bom. E é isso aí. Deixa eu falar também, porque sempre a gente deixa para o final, né, para falar dos nossos patrocinadores. Mas eu queria hoje, no início já também, agradecer os nossos patrocinadores, né? Petra, WSNet e Habibs, que são parceiraços nossos aí do Debate Papo Cast e que tem nos ajudado muito para que esse programa continue levando aí esse bate-papo gostoso e descontraído para você. Então, eu queria começar já, Bispa, a gente já entrando no assunto falando, porque quando se fala de família, a gente pensou, vamos bater um papo sobre família, sobre filhos e tal, e nós temos uma vasta experiência, embora somos novinhos, nós temos uma vasta experiência na criação de filhos, porque nós temos um filho já que vai fazer, já fez, né, 24 anos, nós temos uma filha que... Vai fazer ainda. Vai não fazer... me envelheça tanto, não, falta um pouquinho. É janeiro agora, né? Agora em janeiro faz 24, nós temos uma filha com 15 aninhos, já fez 15 já? Já fez 15. Gente do céu. E nós temos um que vai fazer... caçula que já está com 12. Meu Deus! E em nome de Jesus, logo, logo seremos vovós. Você vê que coisa linda? Eu creio, eu recebo. Então... a gente está vivendo cada uma dessas fases, né? Verdade. A fase de adulta com filho casado, com a probabilidade aí de logo, logo nos dar um neto. Uma filha na adolescência e um filho saindo da infância, né? Entrando aí na pré-adolescência, adolescência, né? E a gente tem todas essas fases. A gente queria compartilhar um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouquinho, Bispa, sobre essa percepção em relação ao que a gente vê dos jovens de hoje, né? O que é diferente da nossa época, que não é tão longe, mas o que é diferente, a forma com que a gente brincava, se divertia. Como foi sua infância? Fala aí pra mim. Bom, primeiro eu queria dizer assim que eu amo ser mãe. Eu acho que o meu maior chamado é esse. Se eu pudesse, eu teria mais filhos. Você sabe, né? Eu sei. Que às vezes eu sinto falta, né? Eu falo assim, já não tenho mais um bebê em casa, daqui a pouco não temos mais crianças, né? Só adolescentes, daqui a pouco adultos. Então, eu amo ser mãe, eu amo esse chamado, eu vejo como um ministério e creio que seja o mais importante, né? Embora Deus tenha também me honrado com o chamado pastoral, Deus me honrou primeiro com o chamado de ser mãe. Então, eu amo muito, né, meus filhos, amo essa experiência, amo cuidar deles, amo ver o desenvolvimento deles, né, e, enfim, isso é uma experiência única de vida. E para mim, eu louvo a Deus por ter me dado esse privilégio, né? Eu costumo dizer que assim, os filhos não são meus, são dele. E
se ele me confiou é porque ele viu em mim muita capacidade para exercer esse chamado. Então, graças a Deus por isso. E a gente estava conversando, né, sobre isso, e por isso até decidimos trazer isso para essa mesa, para compartilhar experiências, falar sobre essa questão de criação dos filhos, porque a gente tem visto a discrepância, né, a diferença. Quando eu era criança, assim, eu lembro meus pais trabalhavam fora, né, trabalhavam bastante, mas nós tínhamos uma vida diferente do que os nossos filhos têm hoje. Diferente de você, nós até já falamos disso, né? Eu não tive falta de nada, não passei pela necessidade, né? Meus pais trabalhavam, graças a Deus nós tínhamos uma vida bem sucedida, né? Bem suprida. Confortável. Né? Mas eu, por exemplo, eu sempre estudei em escola pública, nunca estudei em escola particular. E eu lembro que na minha infância, por conta dos meus pais trabalharem, eu e os meus irmãos e os meus vizinhos, né, toda a galerinha lá que tinha a mesma idade, nós íamos para a escola a pé. E era uma distância considerável, assim, onde eu morava tinha muito morro, né, era muito sobe e desce. Então a gente descia morro, subia morro para chegar na escola todas as manhãs ou todas as tardes. E a gente fazia isso sozinho, sem perigo nenhum. A gente parava no meio do caminho, brincava. Morro é ladeira. Ladeira. É que dependendo do contexto morro, da né, cidade que estão nos assistindo, sim, morro pode parecer uma comunidade, isso, né? Tal. Não, era ladeira. Assim, ladeira. É uma cidade... Ribeirão Pires, sim, né? Ribeirão Pires, e tinha as ruas eram... São ladeiras, isso, né? Ladeiras, exatamente. Então a gente caminhava bastante, né, para ir até a escola. Meus pais não tinham esse tempo justamente por estarem trabalhando, então a gente ia a pé. E às vezes quando chegava em casa, tinha sempre alguém, né, uma secretária que cuidava da nossa casa, na ausência da minha mãe. E eu lembro que a gente chegava, a gente ia brincar de bolinha de gude. A gente tinha época, né, que a gente empinava pipa, a gente brincava de casinha, a gente brincava, tinha os terrenos vazios assim na rua, a gente fazia balanço. Brincava de queimada. Polícia pega ladrão. Polícia queimada, pega ladrão, corre, bicicleta. Esconde. Tinha um campinho de futebol da rua, né? Hoje a gente nem vê mais, assim. E jogava, né? Na rua, né? Jogava, e era assim, era menino com menina. E a gente brincava mesmo. Chegava queimada. No fim. Queimada. Lutinha, a gente brigava. Cabo de guerra, amarelinha. Você sabe, tudo, olha, né? Que engraçado, eu lembrei de uma coisa, assim, os meus pais trabalhavam. E eu lembro que eu e meus irmãos, a gente preparava, assim, toda semana um espetáculo para apresentar para eles. Então, eu lembro que uma vez a gente fez um espetáculo de circo. A gente pendurou uma corda no quintal e a gente ficava fazendo malabarismo. Falava para os meus pais, olha, a gente passou a semana inteira ensaiando para apresentar o show do circo da família, não sei o quê. E a gente fazia esse tipo de brincadeira. Era panelinha, a gente pegava matinho, eu e minha irmã, pegava arroz cru para fazer, sabe? Cozinhar, fingir que estava ali cozinhando, fazendo alguma comida. E engraçado que nessa fase, além das brincadeiras, a gente tinha, né, essa liberdade, logicamente, depois de fazer lição. Às vezes a gente não fazia, não, levava umas broncas. Puxão de orelha, né? Uns puxões de orelha, mas além disso, a gente tinha algumas responsabilidades, né? Principalmente eu e minha irmã, como mulheres, né? Ajudava em casa, lavava a louça, passava uma vassoura, tal, organizava o quarto. Tinha, né, aquela responsabilidade de arrumar um guarda-roupa. E a gente fazia tudo isso. Eu tenho saudade dessa época, porque hoje eu não vejo mais isso, né? É difícil a gente ver crianças brincando na rua como antigamente. Eu acho que essa liberdade ela foi sumindo com o passar dos anos, né? As pessoas, nós somos muito saudosistas em relação ao que nós vivemos, e que foi uma geração que teve a oportunidade de viver na rua, de brincar. E eu vejo que a nossa geração, ela se tornou um pouco protetora, né? O que a gente viveu e foi bom, parece que a gente fala assim, os tempos são outros. Eu fiz uma análise sobre isso, sabe, amor? São outros tempos, naquela época. Eu lembro que naquela época, eu que vivi também na rua, essa mesma infância, né? Só o contraposto assim, era a questão financeira, a dificuldade que a gente vivia, e minha mãe tinha 2 trabalhos, então
ela fazia faxina, trabalhava de doméstica, e às vezes ela fazia um trabalho de copeira tal, e também depois de um período ela não conseguia mais, mas ela lavava a louça tal, para trazer um pouquinho mais de recurso para dentro de casa. E eu era criado na rua. E o que eu penso? Que naquela época também tinha, dentro da minha realidade, né? Tinha os amigos envolvidos com coisa errada, tinha os amigos envolvidos com droga, tinha os amigos envolvidos Sim. com crime. A gente tinha, né? Eu tinha, dentro do nosso ciclo ali, alguns que apareciam naquela época, a gente chamava, né, uma mobilete, uma bicicleta, e sabia que o cara tinha surrupiado em algum lugar aquilo. Então sempre existiu o mal, né, em outras gerações. Naquela época era diferente. Eu vejo que naquela época era, acho que tão igual, se não pior, né? Talvez hoje tenha se multiplicado. Multiplicado, ou talvez hoje a gente se assusta um pouco mais, a gente quer defender demais os nossos filhos e a gente acaba justificando. E aí a gente vê que essa nova geração é uma geração que hoje ela é criada dentro do apartamento, dentro da casa, Sim. dentro do quarto. Com telas, né? Com telas, que hoje é um grande problema. Mas por quê? Porque é perigoso, porque hoje na rua a pessoa está armada, mas naquela época também andavam. Uhum. Hoje é perigoso porque tem isso, mas naquela época também tinha. Eu acho que, de certa forma, nós criamos um rótulo, porque nós sobrevivemos. Às vezes a gente brinca, tem um vídeo que rola muito na internet, amor, que é aquele vídeo que fala, né, que nosso berço tinha chumbo, a gente punha não sei o que lá na boca, que não era higienizado, não tinha os controles que existem hoje. Verdade. E todos nós passamos por isso, né? Uhum. E sobrevivemos. E hoje a gente parece que nós estamos criando os nossos filhos dentro de uma redoma, né? A gente não permite algumas coisas. Você falou, você ia para a escola sozinha. E a gente fala, hoje, se o meu filho for para a escola sozinho, vamos abrir um parênteses, eu vejo várias crianças indo para a escola Sim. sozinhas, né? Eu vejo algumas crianças que os pais não têm como levar, não tem carro, uhum. não tem condições de levar. E às vezes eu passo pelos bairros aqui da cidade e eu vejo várias crianças andando em grupo, né? Crianças pequenas, Sim. Até menores que o meu filho Gabriel, indo para a escola a pé. Então, existem muitas crianças que ainda passam por isso. Outras, não. Então, de certa forma, parece que há, por parte de alguns pais, uma certa blindagem sobre os seus filhos. Você tem essa percepção? Uma proteção. Uma superproteção. Eu acho que assim, as coisas hoje, elas estão... na nossa época, por exemplo, a gente tinha acesso à informação apenas pela televisão, né? Então, quando nós éramos crianças, o que passava na televisão? Eu lembro que tinha um horário, né? A parte da manhã toda eram programas infantis, desenhos, né? E à tarde aquelas coisas bem light, né? Para mulheres, de receita e sessão da tarde, aquelas coisas, né, que nós assistimos que eram filmes voltados para esse público, né? Então, a informação nós conseguíamos acessar através da televisão. E hoje em dia eu penso assim, que é tudo mais fácil, né? Tá tudo muito acessível. A maioria das crianças tem um celular, né? E o celular hoje, a internet, ela ampliou esse universo de informação. Então hoje muitas pessoas nem usam mais a TV. A verdade é essa. Muitas crianças nem assistem mais desenhos. E hoje em dia, infelizmente, eu acho que assim, biblicamente até falando, né, a maldade foi se multiplicando. Então, eu acredito que até os desenhos de hoje não são como antigamente. Verdade. Inocentes, né? A nossa visão, por nós não termos acesso à informação, a nossa visão era mais pura, era mais inocente diante dos desenhos que a gente assistia, por exemplo. Então, hoje, quando se abre esse leque, que as crianças têm acesso a outras informações e não se tem um controle disso, então eu acredito que essa maldade ela vai aumentando, esse perigo vai aumentando. Não sei se você consegue me entender. Sim, perfeitamente. E então eu acredito que assim, na minha visão como mãe, eu penso em proteger os meus filhos, né, desse acesso, de ter esse contato.
Não que eles não vão ter, né? Nós estamos no mundo só que isso é muito fácil. Sem que eu veja, talvez eles possam acessar alguma coisa. Então, eu vejo assim que essa proteção, o aumento da maldade, da iniquidade, né, do mal, e também a necessidade que nós temos de alguma forma guardar os nossos filhos, proteger os nossos filhos. Então, hoje, por exemplo, nós fazemos porque nós temos condição de fazer, né? Levá-los à escola, levá-los ao treino deles, levá-los a um clube. Muitas pessoas, como você falou, não têm essa condição e talvez dependam ou da criança fazer isso sozinha, do adolescente fazer isso sozinho, enfim. Mas eu acho que a gente tem que ter essa visão assim de cuidado, que se isso for necessário, se for dessa forma, quais cuidados que a gente tem que ter, né? Eu acho que é legal a gente falar sobre isso. Começa em casa, começa na prevenção, começa numa conversa com os filhos, começa mostrando para eles o que é certo, para que eles, quando o errado, né, quiser se aproximar, eles entenderem que aquilo é errado. Então, eu vejo dessa forma, assim. Para nós, as gerações mudaram, muita coisa está diferente, né? Hoje tudo é muito tecnológico, tudo é muito fácil. Um clique e eles têm acesso ao outro lado do mundo, que nós não tínhamos, né? Hoje é muito pior, né? Porque quando se fala do passado, por exemplo, uma criança, para ela ter acesso, por exemplo, a uma pornografia, era extremamente difícil, porque esse conteúdo ou ele existia numa banca de jornal, onde uma criança não teria acesso. Não poderia comprar. Ou se um familiar comprasse aquilo e estivesse dentro de casa, a criança acharia, né? E assim, era muito vedado, né? Não tinha acesso. E hoje o que a gente não percebe quando eu falo isso é que dentro de casa, às vezes a criança está do lado do pai, né, com o telefone na mão, e ele está consumindo o que ele quiser, porque não há um filtro, não há um freio. Exatamente. A maioria dos pais, alguns não sabem nem mexer, não sabem nem fazer um bloqueio num celular ou não se interessam. Então, o que muda, e que é muito importante a gente falar nesse bate-papo, da importância dos pais estarem próximos dos seus filhos, né? No aspecto da educação, no aspecto de ensinar, de orientar, de estar ao lado. Por quê? Porque hoje, né, um smartphone como esse, ele é responsável, são pesquisas atuais, né, que eu fiz, uma criança, ela consome em média de 4 a 7 horas, 4 o mínimo, de 4 a 7 horas por dia com um smartphone desse, né? Então, uma criança, ela tem 4 a 7 horas, se você pegar, ela fica um período maior no celular do que na escola. Exatamente. Ela fica navegando, ou seja, e aí para o pai, às vezes é muito cômodo, né? A criança está no telefone, ela não está fazendo... Não está brigando, não está fazendo bagunça, está dentro de casa, está quietinho, está ali. Então dá a sensação de que está tudo bem. Dá a sensação de que o pai está cuidando. Dá a sensação de que a mãe está cuidando. No entanto, essa criança, ela não brinca, ela não está tendo desenvolvimento motor, ela não corre, ela não tem vida social. E a vida social dela, ela se torna superficial, né? Porque é uma vida social dentro da rede social em que ela vê a vida das pessoas, ela sabe de tudo, não se expõe, só que isso é muito letal. Para quê? Para o desenvolvimento de fato da criança, do jovem, do adolescente, porque a gente vê hoje crianças, né, ficando cada vez mais isoladas, adolescentes com diversos problemas emocionais, uma coisa que era muito tardio no passado, essa questão de depressão, hoje ela acontece muito cedo, muitos jovens, pré-adolescentes já com depressão, porque eles veem os outros amigos, vê coisas na internet e aquilo vai gerando neles um descontentamento, eles vão se fechando cada vez mais dentro de um quarto. E eles vão vivendo uma comparação, né? Exatamente. Antes eu me lembro assim, um fato, né, que nosso filho mais velho, antes de já existia, né, o celular, já existiam as redes sociais, mas não era
tão acessível como é hoje, né? Não existiam tantas como tem hoje. E eu me lembro que na idade de uns 10 anos, ele foi para a escola um dia e tava uma moda de um relógio. Você vai lembrar dessa história? Eu lembro, o Champion. Que ele trocava a pulseira, né? Eu lembro. E todos os amigos dele tinham esse relógio. E um dia ele chegou e falou assim... Meu amigo perguntou por que eu sou o único que não tem esse relógio. Era uma comparação. Sim. Né? Então, assim... Só que era uma coisa que... Até chegar na escola... Era uma coisa muito pontual, muito... Exato. Não era uma coisa... Eu lembro, por exemplo, na minha época, na minha infância, existia um estojo que ele era importado do Paraguai. Do Paraguai, eu sei qual é. E você apertava os botões, aí saía borracha, saía tesoura, saía apontador, cola, saía não sei o quê. Só rico tinha aquilo. Só rico. Ou quando alguém ia pro Paraguai trazia. Que foi o caso do meu pai, por exemplo. Meu pai trouxe um estojo desse para minha irmã. E para mim, ele trouxe um que era um pianinho. Você chegou a ver isso? Meu Deus. Se alguém que tá aí assistindo a gente lembrar desse estojo, dos botões... Bate a foto. Se tiver, bate a foto, marca a Bispa que ela vai repostar. E o meu, ele era um estojo, assim, de plástico, mas em cima tinha um pianinho. E meu pai trouxe o pianinho para mim e o estojo cheio de botão, cheio de coisa para minha irmã. Aquilo pra mim, eu amei o estojo de pianinho, mas por que ele não trouxe 2 iguais, né? Você pôs o olho grande no dela. Coloquei. Não quebrou não, né, de raiva? Não, mas um menino que estudava comigo, ele quebrou o meu de pianinho. Eu senti uma mágoa aí depois de mais de 30 anos. E aí ele falava assim, meu pai não recebeu o salário ainda, mas quando ele receber, ele vai te pagar até hoje. Não tinha como. Essas coisas são tão... Mas assim, a comparação, ela chegava na escola, quando você via que o amigo tinha uma caneta... diferente. Quando uma amiguinha chegava com um lápis de 24 cores. Isso, eu ia falar isso, a canetinha. A canetinha diferente. Então, assim, era distante, demorava, né? E não eram todos que tinham, então não era uma coisa... E tudo bem, e era assim, uma coisa que repartia, né? Às vezes você tá ali num... Enfim, hoje a comparação, ela chega para uma criança, para um pré-adolescente, um adolescente, de forma muito rápida. Por quê? Porque ela... tá com o celular na mão, o smartphone, ela entra numa rede social, vê uma amiguinha que postou uma foto de um ângulo, que ela saiu mais magra, ou que ela saiu com um boné, ou que tá usando um acessório. Aí ela vai pra frente do espelho. E ela vai pra frente do espelho, e aquilo, daqui a pouco ela roda a tela, outra amiguinha que não sei o quê, ou ela vê uma tela, 3 amigas juntos. E ela sozinha. Exatamente, então isso é muito rápido. E muito dinâmico, né? Então, ao mesmo tempo que ela viu alguém fazendo uma coisa, ela viu outra fazendo. Parece que todo mundo é feliz. 7 horas. Exatamente. Dentro de um quarto, né? A gente vê hoje que assim, esse alerta para os pais, né? Sim. Às vezes você vê sua filha dentro do quarto, ou dentro de casa no sofá, tá bem, tá ali, tá quietinha, tá numa boa. Tem que tomar cuidado, porque às vezes está no telefone, o que está consumindo? Não é que está fazendo nada de errado. É que aquilo que o jovem, o adolescente ou a criança está consumindo, na verdade, pode prejudicar a sua vida emocional, a sua vida social, a sua vida como um todo. Então, é sério essa questão e é um alerta para os pais. Eu me recordo, amor, você vai lembrar disso, uns anos atrás, lá em casa sempre foi assim. Eu troco de telefone, eu nunca vendo, né? O meu telefone vai para alguém de casa. Então, eu ganhei uma vez um iPhone. Como foi aquele iPhone? Era o... Não lembro, XS. Muito bacana. Era um XS Max, né? Um espetáculo de iPhone. E aí, quando eu fui trocar, eu fui comprar outro, eu dei aquele pro Lucas, né? E aí depois eu comprei um telefone para a Bispa, um iPhone, e ela você deu o seu para Ana Laura, e aí a gente vai passando de um para outro lá em casa, é assim, porque se você vai vender, acaba não tendo muito retorno, né? Sim. O pessoal, você paga uma fortuna. Então a gente tem esse hábito de vai repassando para um e para o outro. E aí eu me recordo uma época que eles pegavam esses telefones e ficavam dentro do quarto, né? A Ana, o Lucas não era casado, o Lucas num quarto, outro no outro, outro no outro. E teve um dia que eu chamei todo mundo e falei, escuta, vocês só ficam no telefone?
tem que ficar chamando, gritando para vir comer, não senta mais na sala para assistir. E aí nós falamos, olha, não tá legal, né? E aí foi quando me deu um start, um alerta, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com eles. E aí eu coloquei eles para fazerem aula. Primeiro foram fazer futebol, né? Depois não deu muito certo, aí a gente procurou um outro esporte. A Ana Laura fez vários esportes, ela fez vôlei, fez basquete e se achou no tênis. E o Gabrielzinho também a mesma coisa. Que assim, atividade física, sair de casa, socializar, ter contato com outras pessoas. Eu sei que às vezes talvez algum pai diga assim, bispo, para mim é difícil, eu não tenho como. É lógico que existem coisas que têm um custo e que cada família sabe, né? Agora, o que é importante a gente analisar de tudo isso? O que você, mãe, ou você, pai, está disposto a investir de tempo na vida do seu filho, né? Seja para caminhar junto, para andar de bicicleta, para correr. Nós temos a praia, temos uma orla maravilhosa, né? Então, assim, tirar um pouco, e quem não tem isso, tem um clube, tem algum parque, algum lugar... para que você possa tirar o filho de dentro de casa, né, para ter um pouco de atividade física, sentar para conversar. Isso é muito importante, né, amor? E eu vou além. A gente está falando de sair, de ir numa praia, de fazer isso ou aquilo. Mesmo dentro de casa, né, na rotina do dia a dia, você pode incluir os seus filhos para fazer alguma coisa. Então, assim, por exemplo, eu sou dona de casa, eu sempre trago as crianças, né? Eu falo crianças, já não são crianças, mas... sempre serão para mim. Eu sempre trago para eles uma certa responsabilidade também. Então, eu pego no pé da Ana Laura. Ana Laura, você já tem 15 anos, você tem que aprender a lavar uma louça. O Gabriel também, né? Não é porque é menino. E eles fazem, né? Eles fazem comida, sim, fazem Ana Laura, coisa. Eles se viram, né? Assim, e eu penso por quê? Também estou preparando... vou contar, assim, a experiência que eu tinha, por exemplo, com o Lucas, né? O mais velho. Na época que o Lucas tinha a idade deles, era até mais novo, nós dois trabalhávamos fora, tínhamos um ministério, né, aqui em Itanhaém, e a nossa vida era bem corrida. Então, assim, ele ia para a escola e eu lembro que eu aproveitava, a forma que eu tinha de aproveitar o tempo com o Lucas era trazendo ele para a minha rotina. Então, assim... quantas vezes o Lucas ficava ali na cozinha comigo, quando eu estava fazendo comida, por exemplo, era um tempo que ele estava ali, a gente conversando, e eu ensinando ele observando, né, eu fazendo as coisas em casa. Eu lembro que tinha uma época que eu ia estender as roupas, por exemplo, eu falava, vem Lucas, me ajudar, porque era um tempo também que eu conseguia ficar com ele. E ali a gente conversava da escola, ele contava alguma coisa que tinha acontecido, e também eu estava compartilhando uma experiência, né, com ele. E foi muito interessante porque o Lucas cresceu, o Lucas foi fazer uma faculdade e, de repente, nós entendemos que o Lucas precisava morar... perto da faculdade, em outra cidade. Em outra cidade. O curso dele era integral, era em outra cidade, não tinha ônibus para ele ir e voltar todos os dias. Era desumano, né, porque às vezes ele saía... ele saía de Itanhaém de madrugada, voltava, né? De madrugada. 4 horas da manhã, voltava então, meia-noite. Exatamente. E a melhor opção era ele morar sozinho. E ele foi morar sozinho durante 2 ou 3 anos, não me lembro. E assim, eu não tive uma preocupação de como ele vai fazer, o que ele vai fazer, porque ele já aprendeu. Cozinhava, ele lavava, já... passava. Exatamente. Né? E eu falo muito isso para Ana Laura, para o Gabriel. Por quê? Não pensando assim, Ana Laura, você é mulher, você tem que fazer isso. Não é isso, né? Eu ensino para ela que é importante porque daqui a pouco ela pode também escolher um curso que ela vai ter que ficar período integral, ou em um momento ela precise fazer aquilo, ela vai saber se virar, né? Ela vai saber conduzir e também, quando casar, né, vai conseguir desenvolver isso. Mas o Lucas, nesse período da infância dele, que eu acho que foi o que nós estávamos trabalhando. Mais trabalhamos, né? Assim, trabalhando fora e em outra cidade, igreja em outra cidade. E eu penso que se fosse hoje, nos dias de hoje, que ele teria o acesso à internet como é hoje, será que ele não teria ficado muito tempo na internet? Então, como não tinha esse recurso, entre aspas, né? Eu lembro que ele assistia muitos desenhos, ele lia bastante, ele não tinha como brincar, porque, né, aquela correria, às vezes ele chegou a
ficar em período integral na escola também. Foi. Mas eu lembro que o tempo que a gente estava junto, eu pensava assim, eu tenho que fazer minhas coisas em casa. Então, eu trazia ele para perto de mim. Eu, enquanto cozinhava, colocava ele na mesa. E aí, enquanto fazia uma comida, ajudava ele a fazer a lição de casa. Você também, né? Brincava de esconde-esconde dentro de casa. Exatamente. Né? Brincava... De porque luta. Era a forma como eu tinha de trazer o Lucas para ficar perto de mim, para ter um tempo de qualidade com ele. E onde também ele aprendeu várias coisas, né? Então, assim, foi uma preocupação que nós não tivemos no momento que ele precisou. Então, assim, dentro de casa, nós também podemos, né? Por exemplo, agora entra fazer um projeto de leitura bíblica, a gente pode fazer uma leitura de um livro, a gente pode compartilhar receitas. Tá tudo bem? Pode continuar? Tudo ok? A gente pode compartilhar Deu receitas. Deu uma quedinha na internet aí, gente, mas tá tudo caminhando. A gente pode, por que não, colocar coisas em ordem, sabe? Falar assim, filhos, vamos arrumar o guarda-roupa, tirar o que a gente não vai usar. Dentro disso, amor, renovar. Até pra gente não caminhar só pra esse aspecto e fugir também de um outro aspecto que eu queria falar, cada família tem sua realidade. Sim. Né? A gente não pode criar uma regra. Então, ele não tem relacionamento com ninguém. Por que isso é preocupante? Por quê? Ele, emocionalmente, ele fica fragilizado. Ele não sabe ouvir um não. Não é verdade, amor? Não sabe ouvir um não. Qualquer coisa para um adolescente hoje que ele não foi preparado para lidar com frustrações, etc., ele entra num estágio de tristeza que gera uma depressão. E aí, o que eu queria falar? Uma coisa assim que eu julgo importante para a gente falar. Porque a gente pega algumas crianças hoje que os pais, eles não estão percebendo que eles não criam mais os seus filhos. Verdade. Por que eu estou falando isso? Às vezes, né, tem lá um avô, uma avó, e o avô e a avó com 60 anos de idade, 50, 60, 70, se tornam os pais dos seus netos. Ah, mas é porque a mãe trabalha... Às vezes nem pais, cuidadores. Cuidadores, né? Porque a minha filha trabalha, meu filho trabalha, meu genro trabalha, então eu cuido. Só que assim, eu sei que é muito gostoso isso, é muito bom uma criança quando ela tem esse cuidado da avó, do avô, só que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a criança está dentro do ambiente em que ela está vivendo com uma avó, que às vezes tem preocupação. Qual preocupação? Com a comida, com a fralda, dá amor, dá afeto, mas não tem tempo para brincar. Não vai ali atender às outras necessidades. A criança torna-se dependente daquele avô e daquela avó. Porque às vezes o pai e a mãe têm um receio. Eu não vou levar para uma creche. Eu sei que isso é muito individual, gente. Né? Muito individual. Né? Cada um tem a sua forma de pensar, mas a gente está aqui batendo esse papo para as pessoas entenderem. Eu tenho medo de colocar o meu filho numa creche porque vão maltratar. Eu tenho medo de deixar minha filha numa creche porque creche pública, os cuidadores não cuidam direito. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse preconceito, porque muitas vezes isso não é verdade. Tem boas creches, né? Tem bons cuidadores, tem bons lugares. E qual é a importância? Eu vou dizer do meu filho, dos 3, porque eu descobri isso na prática. Né? O desenvolvimento motor, social, né, e psicológico deles foi muito influenciado porque desde cedo, né, um aninho, né? Sim. Fazia um aninho, a gente colocava na escolinha. Um aninho. E ali, eles, vou falar assim abertamente, apanhavam, batia, era mordido e mordia, mas socializavam com outras crianças e aprendiam a frustração de que tá brincando com um brinquedo, na hora de ir embora, eu vou levar, é meu. Não é seu, é da escolinha, deixa aqui para amanhã você ter para brincar. Você e os amiguinhos. E quando isso ocorria, quando isso acontecia, eles aprendem a lidar com a frustração, eles aprendiam a brincar. Era engraçado que assim, onde a Ana Laura chegava, né, o Gabriel e o Lucas, quando pequenos, eles viam crianças, eles já iam para lá. A gente percebe algumas crianças que ficam muito com o vô, com a avó, quando eles vê crianças, eles ficam acuados, eles querem abraçar a perna do vô, do pai, do adulto,
Porque eles não têm essa socialização, eles não têm o hábito de ir lá brincar. Por quê? Porque eles são criados pelos avós. Então, gente, com todo respeito, com todo carinho, eu sei o amor que os avós têm pelos filhos. Alguns brincam dentro de casa, mas nós não podemos tirar das crianças esse direito delas de se socializarem com crianças da mesma idade. É importante falar também, né, como você falou, né, não é uma regra, cada família tem uma realidade. Sabe. Exato. Que hoje em dia também, amor, a gente tem visto, né, como eu falei no início, o mal se multiplicar, a maldade se multiplicar. E isso, biblicamente até falando, vai avançar cada vez mais. Cada vez mais. Então, eu vejo assim que muitas mães também optaram, né, pelo que eles falam de homeschooling, de ensinar os seus próprios filhos em casa, porque por causa das questões ideológicas que hoje, infelizmente, estão se manifestando cada vez mais dentro das escolas. Então, isso é uma realidade, sim, né, no nosso país, no mundo em geral, e que preocupa muito, né, muitos pais. Preocupa e, lógico, a gente tem que ter essa atenção. Então, de que forma que a gente pode orientar e compartilhar, né? Porque, às vezes, o receio também é esse, né? De meu filho vai para a escola, porque, como você falou, nós temos uma experiência, né? Um testemunho pessoal da criação dos nossos filhos. Nós temos a experiência que nós tivemos quando nós éramos crianças, quando nós íamos para a escola, de coisas que nós vivenciamos na escola. Nós íamos para a escola para aprender as matérias básicas, história, português, matemática, geografia, ciências. Hoje a criança vai para a escola e eles querem ampliar e ensinar... De forma velada, né? Trazer coisas para dentro da escola que são coisas que deveriam ser ensinadas dentro das famílias, de acordo com o conceito de cada família. Exato. Então, eles querem trazer isso para dentro das escolas. E, querendo ou não, se a gente for ver a realidade de algumas famílias, os pais que precisam trabalhar, esses filhos, eles vão estar metade do dia, boa parte do seu dia, dentro de uma escola. Sobre a tutela da escola, né? Onde eles vão ser bombardeados também por algumas ideologias, né, por algumas coisas fora aquilo que eles deveriam estar aprendendo apenas na escola, o papel da escola, porque eu sempre tive esse pensamento. O papel da escola não é educar. Educar é o papel do pai e da mãe, da família, né? Então, a educação, a escola não tem que ensinar meu filho a dizer, por favor, obrigado, bom dia, boa noite, a respeitar o espaço do outro, né? Isso é obrigação minha, porque a formação do ser humano do meu filho é responsabilidade minha, não da escola, dos professores. A função deles é ensinar a matéria, é o desenvolvimento intelectual dos nossos filhos. Então, assim, há uma preocupação no mundo hoje, né, principalmente entre o povo cristão, sobre o que está acontecendo dentro das escolas. Então, nós tivemos a nossa experiência quando nós éramos crianças, né, e o que nós íamos fazer na escola, o que nós recebíamos. Hoje, nós vemos assim, quando Lucas estava nessa fase de infância, de ir para a pré-escola, para a adolescência, era de um jeito. A Ana Laura já mudou, o Gabriel já mudou. E como vai ser, né, nos nossos futuros, com a vida dos nossos futuros netos, das crianças que nós temos, por exemplo, na nossa igreja, na nossa comunidade, que estão nessa fase escolar. Então, como que nós poderíamos orientar, né? O que nós poderíamos compartilhar para que algumas mães que também têm esse receio, porque às vezes não é só o receio de vai para a creche, vai maltratar minha filha, meu filho, ele não sabe falar, não sabe se defender, como vai ser. Às vezes não é só essa preocupação, né? Às vezes é a preocupação de o que ele vai ouvir lá. Na primeira idade, a maior preocupação... Bati aqui embaixo do seu pé. Na primeira idade, a primeira preocupação dos pais é essa, né? São as preocupações
oriundas dessa paternidade. Então, na primeira idade é essa, realmente ele não sabe falar, não sabe se defender, o que vai acontecer lá. Muitas vezes a criança chega, o pai, geralmente a mãe, né, quer olhar para ver se tem alguma marquinha, se tem alguma coisa, olha, tem uma manchinha aqui, será que beliscar? Geralmente, nessa primeira fase é essa. Quando a gente sai dessa fase e entra para essa fase de escola, a criança ela precisa, por isso que é muito importante dentro de casa, esse papel do pai e da mãe estar muito próximo. Quando eu falo da nossa realidade, do povo brasileiro em geral, o que acaba acontecendo? O pai, ele pensa assim, eu preciso dar o melhor para minha família. E aí o pai, ele pensa que o melhor é ter o quê? É o mantimento, é a roupa, que não deixa de ser, obviamente, o conforto. Só que às vezes, em nome de dar esse melhor, ele não percebe que ele peca, acaba errando, em não estar próximo do filho ou da filha, né? Conversando, orientando, ensinando. Então isso é muito ruim porque às vezes você vê um pai e uma mãe que ele quer que o filho tenha educação, que o filho respeite, que o filho tenha uma postura, só que quando na verdade ele não senta com esse filho para ensinar, para orientar, não é para brigar ou castigar, né? Porque o maior erro que um adulto pode cometer é castigar ou punir uma criança. Sim. Quando, na verdade, essa criança não foi nem orientada, não foi ensinada. Exatamente. Em nenhum momento o pai sentou, ou a mãe, né, e bateu um papo, e falou alguma coisa, e orientou, e explicou. Então, é muito importante esse diálogo. De sentar, de conversar, de bater papo. Eu sei, eu bato muito nessa tecla, que eu sei que cada família tem a sua realidade, né? Tem mães que trabalham fora o dia inteiro, chegam às vezes esbaforidas, cansadíssimas, né? Para poder fazer o quê? Comida, lavar roupa e quando termina tudo isso, está exausta. Verdade. E aí não tem, aí vai sentar para contar uma história para a criança, já está irritada, já está nervosa, já briga com a criança. Só que a gente tem que tomar cuidado e olhar um pouquinho também para entender o seguinte, que aquela criança ficou longe da mãe o dia todo, ela não tem culpa que a mãe ou o pai trabalhem o dia todo. Às vezes ela quer um minutinho de tempo de qualidade, 5, 10 minutos, que é o suficiente para você brincar, fazer alguma coisa, orientar e perguntar, né? Eu acho que o mais importante, hoje quando a gente vê o pai ou a mãe que tem essa preocupação, não vou mandar o meu filho para a escola, porque existem diversas orientações que eu não quero que ele receba, eu prefiro fazer isso dentro de casa, ok, isso é válido. Agora, essa criança precisa se socializar com outras crianças. Essa criança precisa ter uma rotina diária de exercício, de esporte, porque a geração mudou, a parte de tecnologia mudou, mas a coordenação motora, física, a necessidade de exercício físico, a necessidade de se exercitar, ela é a mesma, né? A gente vê o número de crianças que estão com índice de obesidade começando muito cedo. Crianças, às vezes, com 7, 8 anos, que já estão fora do peso e que vão levar isso para a vida adulta. Por quê? Porque acabam sendo sedentários. Então, eu quero bater nessa tecla novamente. Os pais precisam... É a nossa obrigação. Por mais que a gente esteja cansado, às vezes exaustos, é a nossa obrigação dar esse tempo de qualidade, ter esse tempo de qualidade com os nossos filhos e, de alguma forma, motivarmos os nossos filhos para praticarem algum esporte ou fazerem alguma coisa para que tenha atividade física. Vou até dar um testemunho aqui para vocês de algo que aconteceu na nossa casa, na nossa família, né? O Gabriel começou a jogar tênis. E a gente viu que ele começou a se dar muito bem, né? Sim. No esporte, e gostava. E aí a gente começou a incentivar para ele disputar campeonatos e tal. E um dia o professor do Bielzinho nos procurou e disse assim, olha, o Gabriel precisa fazer um trabalho físico de... Como é o nome, amor? Corrida. Funcional. Funcional, de corrida. Porque ele corre um pouco... não como o atleta tem que correr. E a gente começou a prestar atenção e a gente percebeu. Por quê?
porque por um período muito extenso da vida do Gabriel, ele estava dentro de casa. Sim. Embora a gente saía ali para andar de bicicleta, mas não corria. A gente percebe que na nossa infância, a gente corria o dia inteiro. O dia inteiro. Era pega-pega, polícia pega ladrão, era queimada, era futebol. Então a gente tinha uma coordenação. A gente percebe que era diferente. Então a gente precisa também entender que é necessário que os nossos filhos tenham isso. E às vezes a gente, talvez uma família que diga, bispo, eu não tenho como patrocinar isso, eu não tenho como bancar um clube, eu não tenho como ser sócio de um clube, eu não tenho como fazer isso. Então, seja na escola, na educação física, né? A escola tem os jogos escolares, motiva, né? Seja um motivador para que o seu filho participe disso. Então, são coisas que, assim, são importantes, né? A gente resolveu falar desse assunto porque a gente percebe que algumas crianças, elas não estão desenvolvendo o potencial que elas têm, mas não por culpa delas. Amor, você pode contar a experiência que você teve uns anos atrás? Eu acho que foi com a Ana Laura, quando nós fomos na pediatra, de um macarrãozinho que ela comia. Quer contar essa história? Foi com o Biel. Foi com o Biel? Foi com o Biel. Conta essa história. Nós levamos eles numa pediatra, né? E o Gabriel estava naquela fase, acho que toda criança passa por isso, que não sei se a criança passa ou se é a mãe que passa, né? Que a gente acha que eles não estão comendo nada, a gente entra num desespero. E eu penso assim, que cidadão, quando tá com fome, ele vai lá e come, né? Eu aprendi e isso come também. O que tiver. E aí eu me lembro que nessa ocasião levei eles numa pediatra e eu falei assim, doutora, eu tô preocupada porque o Gabriel ele não quer comer nada, ele só come miojo e macarrão instantâneo, né? E aí ela falou assim, uau, seu filho ele devia ter uns 5 anos, 4, 5 anos. 4 anos. E ela falou assim, uau, seu filho é um gênio, ele é um garoto prodígio, você devia procurar fazer uma matéria a respeito dele, porque ele é muito, muito super intelectual, super ultra mega blaster. Aí eu fiquei olhando assim, né? Falei, não entendi, mulher doutora. Doida, né? Aí ela falou assim, aí eu falei, fiquei com aquela carinha Por de quê, ué. doutora? E ela falou assim, não, porque ele pega o carro com essa idade, ele vai até o mercado, ele compra, ele escolhe o macarrão instantâneo que ele quer. Ele passa no caixa, paga no cartão, faz a compra, leva pra casa, faz o macarrão instantâneo e come. Ele é muito inteligente. Aí eu entendi o recado, né? Eu pensei, ele só tá comendo porque eu tô comprando. Exatamente. E aquilo a gente sabe que não é saudável, né? Então, por que ele não comia outras coisas? Porque eu não fazia outras coisas, não oferecia outras coisas e sempre tinha o recurso ali. Era aquela coisa, né? Quer não um quer miojinho? comer, come. Quer um miojinho? Assim, o desejo de ver ele comer alguma coisa. Então, na verdade, não era ele o errado. Ele tinha aquilo que eu oferecia para ele. E aí, hoje eu vejo assim, por exemplo, em casa, lógico que às vezes a gente tem algumas besteiras lá, né? Algumas coisas que não são tão saudáveis. Mas, por exemplo, biscoito recheado. É uma coisa que nós nem compramos mais porque a gente percebeu que é uma coisa que não faz falta para eles. Exato. É uma coisa que faz mal. Eu acho que a gente queria mais porque não comia. Eu queria comprar mais porque eu não ou porque comia a gente acha novo, que criança tem que ter aquilo. Tem que ter aquilo que gosta, né? Exatamente. E era um choque quando você falava, eu não gosto dessa bolacha. Eu falava, não gosta. Não assim, gosta do Mirabel, do wafer? E iogurte. A gente compra, às vezes, eles não comem. Né? Danone, então, né? Então, assim, eles são mais do prato de arroz com feijão, uma carne com batata. Farofa e pimenta. Até pimenta pegaram do pai. Farofa e pimenta pegaram do pai. Mas, assim, quando eu passei a fazer mais essas coisas saudáveis. Então, é o que a gente fala, assim, cai naquilo que você estava falando agora, amor. Nós precisamos entender como pais que, embora eu vejo assim, a sociedade, nós começamos falando disso, a sociedade mudou, o mundo mudou, o mal se multiplicou, o mal cresceu e tende a avançar cada vez mais. Mas se nós estivermos bem posicionados, se nós estivermos fazendo o nosso papel, se nós estivermos nos atentando para fazer o que precisa ser feito,
nós não vamos ter com o que nos preocupar, né? A Bíblia fala assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e nem quando for velho, e quando for velho não se desviará dele. Então, assim, nós precisamos entender como pais, como responsáveis, como família, o papel que a gente precisa exercer, né? Que ensino, educação, princípios e essa questão de entendimento do que é certo e do que é errado, nós precisamos como família entender que isso não é papel da escola. É verdade. Não é papel da sociedade. É meu papel como mãe criar os meus filhos dentro dos princípios que eu creio que são verdade e que são para a vida deles. Então eu tenho que ensinar. Os pais, as mães, elas têm que ensinar a palavra de Deus, têm que ensinar princípios bíblicos, né? Principalmente os pais cristãos que confessam a Cristo, têm que ter o entendimento que para os filhos saberem o que é a Bíblia. Oração. Testemunho, que é muito importante, né? Porque às vezes assim, a criança só... Como um adulto, né? Às vezes a gente fala assim, como que a gente vai cobrar de uma criança, esperar que uma criança cresça dentro dos caminhos do Senhor, se às vezes o próprio pai e a mãe, o adulto não faz isso. Às vezes o pai e a mãe estão na igreja no domingo apenas. Porque trabalha durante a semana. Mas como que é o dia a dia desse pai e dessa mãe? Quantas vezes esse pai e essa mãe senta? Quantas vezes os filhos vêm orando? Nós, por exemplo, nós temos um hábito, né? Nós, todas as vezes que nós nos assentamos para comer, nós oramos juntos. Ninguém come antes de orar, né? Os nossos filhos sempre esperam. E todas as manhãs, nós, ao caminho da escola, com os nossos filhos, eu mais, né? Porque acaba coincidindo mais com os meus horários e eu levo eles na escola todos os dias. Mas todos os dias nós criamos o hábito de orar. E aí, às vezes, a gente está, né? Interessante que, assim, às vezes a gente está no caminho e eles vão fazer prova. E a gente sempre reveza, né? Cada dia um faz a oração. Ora, né? E aí um ora pelo outro, pedindo por aquela prova que eles vão fazer, sabe? Eles oram pelas necessidades da nossa família, eles oram pelo irmão que já é casado, eles oram pela igreja. Então, é um hábito, né? Eles veem isso na gente. Eles veem que nós lemos a Bíblia. Eles veem, por exemplo, quanto nós servimos a Deus com amor. E hoje eu falo assim, que não é só falar para os meus filhos que eles têm que ir para a igreja, que eles têm que servir. Eles fazem isso por amor, porque eles nos viram a vida inteira fazendo isso com amor. Eu vejo assim, às vezes, né, o Pedro está aqui, que é o líder do staff, que é a equipe que está nos bastidores da igreja. E aí, às vezes, o Pedro coloca lá no grupo do staff a escala, né? E eu vejo assim no Gabriel, ele fala assim, tô todo dia fazendo o story da igreja. Aí um dia eu falei pra ele, não, vou falar com o Pedro, né? Pra te tirar então. Aí ele ficou bravo. Só que o dia que ele não tá, ele fica bravo, ele preocupado. Ele fica desolado, ele fica preocupado. Não, porque será que fulano vai fazer direito? Será que fulano vai conseguir dar conta? Será que não sei o quê? E olha que engraçado, eles combinam, né, de usar uma roupa no dia que estão trabalhando para não chamar atenção, a camisa, né, que nós fizemos e tal. E é engraçado que o Gabriel, toda vez que ele não está escalado, que ele pode vir com uma roupa tranquila, né, que ele goste e tal. Ele não põe. Ele pega e fala assim, eu vou levar minha roupa de staff, porque vai que precisa. Vai que precisa, E é engraçado que toda vez precisa. Então, assim, você vê que é natural deles, né? Esse amor, porque, na esse verdade, entendimento. Eles, tá falando dos nossos, mas assim, o filho vai refletir aquilo que o pai gosta, aquilo que o pai ama, aquilo que o pai faz, né? Então, assim, a gente sabe da realidade. Eu tô batendo muito nessa tecla de cada família, do que tem, mas assim, você que é pai, mãe, eu sei que às vezes a sua necessidade é pôr o pão dentro de casa, então às vezes 2, 3 trabalhos. É um período, é um momento, mas tem que tomar cuidado com isso. Verdade. Tem que tomar cuidado porque às vezes está trabalhando muito e está deixando o filho de lado. Está deixando a família de lado, né? Verdade. Então assim, a gente tem que ter essa preocupação com os nossos jovens.
E aí eu queria, bem, para a gente caminhar aqui para o nosso tempinho final, falar um pouquinho sobre já um pouco mais adolescente, que o pai fala, poxa, meu filho quer fazer isso, já não me respeita mais, não me obedece mais. Aí já é um outro problema, né? Sim. Porque talvez durante a vida toda não foi impondo limites, e aí quando chega um momento que o filho já começa a se descobrir, né? Já está com 16, 17 anos, e aí já começa a trabalhar fora, acha que é dono do nariz. Agora, o que o pai precisa entender, independente se o filho tenha 17, 18, 19, está debaixo do seu teto, é importante que ele saiba que sua casa, suas regras. Sim. E é seu dever não impor que o seu filho, mas fazer com que o seu filho seja ou veja o exemplo, né, que você é. É sério essa questão, porque a gente vê hoje alguns jovens, né, que eles querem estar na modinha, como os amigos estão, eles não querem mais vir para a igreja, porque às vezes entram numa faculdade e começam a conhecer um mundo que eles não conheciam, e alguns até surtam, né, porque entraram para a faculdade. Exatamente. E começa a ver um mundo de coisa que eles não viam antes. E qual que é a nossa obrigação como pai? Orientar, ensinar, instruir. Por quê? Senão, se você deixa solto, mas está assim, está rebelde, senta, conversa, procura entender por que está rebelde, procura entender por que está assim. Eu lembro da bispa, às vezes o Lucas já, 18 anos, tá, me dá seu telefone aqui. Não, me dá seu telefone aqui. Ó, vai fazer o que você tem que fazer, seu telefone vai ficar comigo. Com 18 anos. Então, assim, quantas vezes eu vi a mãe e eu ficava na minha. Ela estava lá resolvendo a questão com ele e eu ficava na minha. Então, esse aspecto, você como pai, como mãe, algumas coisas, entendam, veja, não é peso nem culpa, mas algumas coisas estão acontecendo hoje na vida de alguns adolescentes porque lá atrás os pais deixaram a rédea solta. Aí volto a dizer, pelo amor de Deus, não vão me levar a mal e ficar chateado, mas às vezes terceirizou para um avô, terceirizou para a avó, terceirizou para a escola. Terceirizou para a escola, foi terceirizando, porque não está dando trabalho, não tá me dando trabalho, filho dá trabalho. Dá. Né? Se você quer formar os seus filhos, você quer ter os seus filhos, né? Poxa, tendo a vida que você sonhou para eles, não tem jeito, né, amor? Dá trabalho. E é importante também, né, amor, falar, eu sei que não é 100% da realidade das famílias, né? Existem mães que hoje criam seus filhos sozinhas e existem casais que a mãe às vezes se sente sozinha, né? Porque o pai tem que entender também, é o que eu falei, se cada um dentro da família estiver devidamente posicionado, cuidando, né, cada um do seu quadrado, digamos assim, não atropelando, não trocando as funções, se cada um estiver ocupando a sua devida posição, a harmonia, a forma de conduzir, de criar os filhos, vai ser com certeza mais fácil. Né? Os apelos do mundo são gigantescos, os apelos externos são gigantescos, mas nós temos que entender que o posicionamento de uma família, principalmente uma família cristã, que conhece a palavra de Deus, que conhece os princípios do Senhor, esse posicionamento tem que ser firme. Esse posicionamento tem que ser... Tem uma frase que diz assim, que a palavra, ela causa um impacto, mas o exemplo, ele arrasta. Como que é o início da... Eu sei que o final o exemplo arrasta. Né? Então, assim, não adianta você pedir para o seu filho, olha, você tem que orar, você tem que obedecer, você tem que ser... Você tem que ter compromisso. Tem que respeitar. O que aconteceu Você tem que ter compromisso, por exemplo, você tem que ter compromisso. Você não pode ser desobediente. Olha, eu pedi para você fazer tal coisa e você não fez. Mas esse pai e essa mãe não têm compromisso. Esse pai e essa mãe não assumem responsabilidade. Eles estão olhando, né? Eles estão olhando. Então, assim, olha, você tem que ser fiel a Deus, você tem que... Mas eles não são. Você tem que orar, mas eles não oram com seus filhos. Então, não adianta mandar, não adianta achar que pai e mãe é só um ser autoritário e déspota, que não é isso. É uma construção. A família é uma construção. Então, se você falar e não fizer, não adianta nada. O exemplo, ele é tão interessante que foi o que aconteceu ontem comigo, né? Eu deixei a bispa aqui na igreja
Tava com o pessoal do coral para ensaiar. Eu tava indo embora com o Gabriel, parei no semáforo, eu vi uma pancada no meu carro. Bum! O Gabriel gritou, se assustou. Pai, aconteceu alguma coisa? Eu falei, acho que bateram no carro. Ele fica calmo, fica aí, eu vou descer, eu vou ver o que aconteceu. Aí desci, o rapaz estava meio alcoolizado, sem camisa, com um cigarro, uma senhora do lado. Aí quando eu desci, eu falei, tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem? Aí o cara, pô, freiei, não freou, me desculpa, tal. O carro dele arrebentou todo, eu olhei, amassou um pouco o meu carro. Eu falei, vocês estão bem? Tudo bem? Tudo certo? Ah, tá tudo bem. Eu falei, o senhor tá bem? O rapaz não tava legal. Aí eu conversei com a moça, falei, melhor a senhora assumir aí. Ela assumiu o volante. E eu peguei meu carro e fui embora. E aí o Gabriel falou assim, pai, o cara bateu no teu carro, você desce, a primeira coisa que você pergunta é se ele tá bem? Aí eu falei, filho, porque foi a segunda vez, a outra vez o cara bateu, você também bateu no seu carro, você foi embora. Eu falei, filho, a situação que ele tá, o carro dele como ficou? Assim, ele não ia ter como arcar com prejuízo. E aí ele falou assim, poxa pai, que legal, você manteve a calma, você não ficou nervoso. Porque assim, a gente sabe o que é o material. E a minha preocupação, assim, a gente sabe que acidentes acontecem. Uma vez a gente estava indo para São Paulo para gravar um programa, né, Pedro? Você lembra? Uma pedra bateu no para-brisa do carro. Acho que estava poucos dias que eu estava com o carro. Estourou o vidro. Aí eu olhei e falei, gente, estourou o vidro. O pessoal, Pedro, estourou o vidro, vamos embora, temos um compromisso, vida que segue. Mas o que é isso? Não se diz respeito a mim, mas quem está me observando, quem está do meu lado. Como a gente lida com os problemas, entendeu? Então você que é pai... Eles modelam a Eles gente, vão modelar, né? Eles vão entender que assim, qual a minha maior preocupação? Descer do carro para brigar com o cara porque ele bateu no meu carro? Eu acho que ninguém bate no carro de ninguém porque quer, né? Vamos avaliar o que aconteceu. Eu percebi que o rapaz estava meio alterado, assim, não sei se era bebido, o que era, mas assim... Eu não ia comprar aquela briga. Ele estava bem, meu carro foi um pequeno prejuízo e vida que segue. Então, a gente precisa mostrar para os nossos filhos com exemplo. Isso que a bispa falou é fundamental. O seu filho está vendo que você ora? O seu filho está vendo como que você trata a mãe ou o pai dentro de casa? Talvez você é mãe e fala, bispa, eu sou sozinha, sou só eu e meu filho. Só eu e ele. Mas o seu filho vê como você trata com seriedade as coisas de Deus, como você é. Então, as crianças estão vendo tudo isso, né? E aí, quando a gente vê lá na frente que o jovem começa a ter algum tipo de comportamento, não é que ele adquiriu esse comportamento agora. Às vezes ele está refletindo muitas coisas, né, amor? Sim. Que ele foi vendo dentro de casa, na sua criação, e aí ele foi vê o pai agindo de uma forma, vê a mãe agindo de uma forma, vê a mãe mentindo pro pai, vê o pai mentindo para a mãe, vê um querendo fraudar o outro. Você usa sempre um exemplo, você fala assim, quando eu conheço uma nota de dinheiro verdadeira, exatamente, eu reconheço a falsa. Exato. Né? Então, quando uma criança ela é instruída com princípios, quando ela tem aquele aconchego dos pais, quando ela é instruída através do exemplo, é aquilo que ela vai ter por certo. Né? Então, quando ela cresce e começa a ter contato com o que é tóxico, né? do exterior, desse mundo, então ela vai reconhecer o que não é bom para ela. Agora, se aquilo que ela vive dentro da realidade dela, dentro da família, dentro do lar, não for bom, ela vai querer extrair. Só a religiosidade, às vezes, dentro de casa, né? Ou religiosidade na igreja, mas dentro de casa não tem aplicação. Exatamente. Então, gente, isso é muito sério. Porque assim, eu dentro de casa, eu estou demonstrando que eu sou o oposto do que eu sou dentro da igreja. Você quer conhecer uma família, quer conhecer um pai, quer conhecer uma mãe, pergunta para o filho. Né? Se tem alguém que um dia vai mostrar a realidade de um lar, são os filhos, né? Porque os filhos veem o que acontece dentro de casa, vê o quão um pai, uma mãe... um filho pode aí se desvirtuar, se perder, se desviar? Pode, qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. E aí não diz respeito ao pai, né? A maior bússola, né? São os nossos filhos, as pessoas que convivem com a gente, né? Exatamente. Então, às vezes você vê assim,
a pessoa quer que o filho seja daquele jeito. Eu tenho uma máxima que eu pregava antigamente, né? Que faz anos que eu não falo sobre isso, assim, não me lembro mais de falar, mas é assim, o pai fala pro filho: se eu te pegar fumando, eu te arrebento, eu te quebro, eu te bato, você vai ver, eu te arrebento todo. Aí o pai vai lá e pega pro filho e fala: vai lá pegar, acende um cigarro para mim lá no fogão e traz aqui. Quer dizer... Ou vai comprar um cigarro para mim. Então, veja só, então são coisas que, se nós não prestarmos atenção, a gente está falando hoje realmente, literalmente, de criação de filhos, desenvolvimento. Sim. E aí, para encerrar, para a Bispa fazer as considerações finais dela, eu queria só falar isso para vocês, gente. Olha, assim, de 4 a 7 horas é o tempo médio que crianças, jovens e adolescentes gastam no telefone celular. Por quê? Porque eles estão substituindo o esporte, o convívio social, o convívio com a família. Eles estão substituindo tudo isso pelo telefone. É muito mais fácil estar dentro de casa. Então, assim, às vezes tem pai e mãe que, para ver o filho, tem que cortar o Wi-Fi da casa. Aí eles aparecem: a internet caiu. Aí você vê que tem um ser dentro da tua casa. Não pode, né? Então não pode. A gente tô brincando aqui, mas assim... Mas isso é sério. É muito sério, gente. É muito sério. E assim, vou bater nessa tecla de novo. Você que é avô, você que é vó, né? Eu sei que talvez seu filho trabalha fora, deixa com você, mas senta, conversa, fala: olha, essa criança precisa de desenvolvimento. Essa criança, porque daqui a pouco tem um avô e uma avó doente, cheio de preocupação, deixando de viver, porque está cuidando dos netos. Mas meu filho trabalha. Tá. Tudo bem, seu filho, sua filha trabalha, ok. Você pode dar um suporte por um período. Agora, se tornar a babá do neto, sendo que tem condições de colocar numa creche, seja ela pública, seja particular, tendo às vezes condições de dar para essa criança, principalmente na primeira idade, a partir do primeiro ano, para que ela tenha um desenvolvimento social, para que ela tenha um convívio social com outras crianças. Gente, isso é importante, é fundamental para o desenvolvimento de qualquer ser humano, o convívio em sociedade. Então, seu filho vai ser mais alegre, mais feliz, vai ter, com certeza, não vai ter tendência para a questão de isolamento, de depressão, não vai ser aquela criança antissocial que não quer conviver com ninguém. Então, assim, bispo, minha questão é que eu percebo que o meu filho tem essa questão do aspecto autista. Ok, então veja de que forma você pode cuidar, veja de que forma você pode encaminhar, mas também entender que ele vai ter que conviver com aquilo. Eu me lembro, fazem alguns anos isso, eu estava na escola e eu não sabia, tinha uma menina, né, amor, que era da sala do Gabriel, e ela tinha, naquela época, nanismo, né, que fala? Isso. E essa criança tinha nanismo. E, nossa, uma menina extremamente inteligente, assim, e como eles eram pequenininhos, eu nunca tinha percebido nada. E eles foram crescendo e ela era um pouquinho menor, né, na estatura. E aí um dia eu falei pra mãe dela, e ela jogando bola com os meninos lá na quadra, ou era queimada, e eu cheguei e falei pra mãe dela assim, falei: meu Deus, ela no meio desses grandões aí jogando queimada, não é perigoso pra ela? E a mãe dela falou assim pra mim: ela vai precisar aprender a lidar com isso a vida inteira, então ela precisa desde já enfrentar. E aí eu não entendi, falei: por ser menina, será? Tal. E depois eu soube, né? Pelas mídias sociais, uma vez ela colocou que faltava um medicamento e tal, e eu descobri que a criança tinha nanismo. Mas enfim, a mãe, ela não pegou o filho e colocou numa redoma. Colocou numa redoma, vem cá. Porque ela sabe que mais dia, menos dia, ela vai precisar enfrentar um mundo. Sim. Então, às vezes, a gente quer preservar o filho do mundo de coisas
Só que vai ter um momento que eles vão ter que enfrentar, só que eles não vão ter armas para enfrentar, eles não vão ter habilidades para enfrentar, eles não vão ter maturidade para enfrentar, porque às vezes um pai é super protetor, uma mãe é super protetora ao extremo, porque o mundo é ruim. O mundo é ruim, sempre vai ser. Um dia nós não vamos estar aqui e o mundo continuará pior do que está hoje. Então a gente precisa realmente o quê? Com a minha palavra final, preparar os nossos filhos para esse mundo que está aí fora, que jaz no maligno, cuja tendência é piorar. Então onde que a gente vai preparar? Uma frase que marcou a minha vida, eu coloquei, não sei se ainda existe, no site da igreja, Minha Família, Meu Quartel-General, onde eu elaboro as estratégias, né? Você lembra disso, amor? E tinha no site da igreja, porque é assim que eu acredito. Então, é dentro de casa que a gente orienta, que a gente ensina, que a gente senta, que a gente repreende, que a gente fala, que a gente brinca, que a gente se diverte, que a gente se alegra, que a gente faz tudo. Para quê? Para que os nossos filhos possam se desenvolver e continuar, né, sendo extensão do que nós somos ou melhores do que nós somos. Verdade. Não é isso, bem? Das suas considerações finais, nós já estamos aqui há mais de 1 hora, né? Uau! Era um bate-papo rápido. Vamos fazer um bate-papo rapidinho, mas nunca é rápido. Eu queria apenas lembrar, né, que os filhos, eles são herança do Senhor, né? Os filhos não são nossos, são de verdade. Deus. Então, que cada pai, cada mãe tenha esse entendimento dessa responsabilidade, sim, que é criar, educar um filho, mas também tenha a ciência, né, da honra que é criar um filho de Deus. Então, os filhos não são nossos, são dele. Amor, é verdade. E tudo que Deus faz chegar às nossas mãos, nós temos que gerenciar com sabedoria, com amor, com honra e nos sentindo privilegiados, né? Então, às vezes a gente faz discursos a respeito de recursos financeiros que chegam nas nossas vidas, né? Que nós precisamos administrar, devolver o que é de Deus e tal. E eu sempre falo assim, tudo que nós temos não é que 10% é de Deus e os outros 90% é nosso. Não, 100% é de Deus. É que ele nos deixa, né? 10% é a semente para que nós, né, continuemos colhendo e os outros 90% nós precisamos administrar com sabedoria. Deus então, nos deixa assim, como administrador. tudo que nós temos é 100% de Deus. Os nossos filhos são 100% de Deus. Então, quando nós criamos essa consciência, nós entendemos como nós vamos criar os nossos filhos, o que nós vamos fazer por esses filhos que são de Deus. Como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Exatamente. Né? Então, invista tempo, invista amor, olhe para os seus filhos com carinho, sabe, dentro do seu dia a dia, mesmo que ele seja corrido, mesmo que seja puxado, pense aí, ore a Deus, né? Peça para Deus te inspirar com algo que você possa fazer com os seus filhos e pelos seus filhos e lute para que você realmente tenha uma relação saudável com eles. E principalmente, o meu conselho final, bispa, meu filho é levado, meu filho é isso. Mano, criança é assim. Às vezes está fazendo algumas coisas até para chamar a atenção do pai ou da mãe, porque ele quer um pouco de atenção. Mas a minha palavra final é, você pai, você mãe, você avô, você avó, tio, tia, traz seu filho para a igreja, traz seu neto para a igreja. A bispa citou aqui Provérbios de Salomão, ensina a criança, 3:9, salvo engano, ou 9:3, não me lembro. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, assim, nós temos aqui na nossa igreja, no nosso ministério, uma estrutura especial para cuidar das nossas crianças, né? Sim. E é muito importante, né, amor? Trazer essa criança para dentro da igreja, para que ela seja cuidada, para que ela seja apacentada, para que não é a igreja que vai educar, mas a igreja vai também ser uma extensão da família. Exatamente. Né? No aspecto espiritual, do convívio social entre irmãos, do amor, do perdão, da reconciliação e, acima de tudo, de aprender realmente quem é Deus. É dentro de casa e a igreja vai também dar continuidade nisso. Não é isso, meu bem? Então, isso mesmo. Esse foi o nosso bate-papo gostoso de hoje. Sempre é muito bom. Meu amor, muito obrigado.
Amém. Eis-me aqui por sempre. Esse bate-papo gostoso, né? Tivemos um dia hoje aqui com muita chuva na cidade, muitas coisas aconteceram. A internet eu sei que está dando algumas osciladas, né? Mas é por conta do que está acontecendo aí em toda a nossa região hoje. Então, nos perdoe aí se houve algumas falhas durante aí a transmissão. Mas o importante foi que a gente conseguiu fazer esse bate-papo gostoso para você. Meu agradecimento sempre pela sua audiência. O meu pedido, por favor, compartilha esse link aí com o maior número possível de pessoas. Dá um like, um joinha, que é muito importante para a gente, porque faz o nosso canal ter um alcance cada vez maior quando você vai lá e investe um pouquinho de tempo só para dar um likezinho. Você fecha a caixinha aí de comentários, aí vai lá, dá um joinha, abre de novo a caixinha de comentário, tá bom? E o meu agradecimento também aos nossos patrocinadores, sempre conosco nos auxiliando, que é Petra Construtora, WSNet e também o Habib's, sempre aí nos auxiliando na nossa programação. Nossa equipe técnica também, aí meu muito obrigado. Deixa eu falar uma coisa aqui do Habib's. Quinta-feira agora, eles vão ter, a partir acho que das 15 horas, um evento especial ali de Natal, é feriado na cidade. Então quem puder prestigiar ali legal. Habib's, então, vai ser bem legal. Nós vamos lá, Bem? Nós vamos? Opa, vamos levar os filhos. Vamos lá. Habib's, Habib's, nosso patrocinador. Vai ter bastante coisa para as crianças lá que eu sei. Legal. Então, aproveita, já que nós falamos de relação com os filhos, né? Leva os filhos para dar uma passeada. E também a nossa programação agora no final do ano na igreja vai ser muito legal, né? Teremos no Natal teremos uma apresentação, né? Muito legal no Natal. Dia 18 o nosso culto vai ser de manhã, né? 9h30 da manhã, e o ápice... Porque esperamos que a final da Copa seja o Brasil. Né? E o ápice aí para nós também, agora do final do ano, o Réveillon, dia 31 aqui na igreja. Vamos passar aqui, então estendo aí meu convite para você, dia 31, vem para cá, 10h30 da noite, começamos louvor, testemunho, adoração, tudo aqui para, na passagem do ano, vamos passar agradecendo a Deus. Amém. Pedindo, mas também agradecendo pelo ano que passou e pelo ano que vai começar. Consagrando, né, os primeiros momentos do ano ao Senhor, tá bom? Amém. Compartilha aí e até o nosso próximo debate-papo. Até lá!